Seja muito bem-vindo, você que se prepara para os grandes vestibulares, mais uma da série Direto na Veia, destacando o que é importante e essencial em cada assunto. Vamos falar agora de cálculo de DDP no circuito, começando pela bateria. Quando você tem uma bateria, o que é essencial você saber? Ela tem uma região chamada polo positivo, onde eu tenho um potencial maior, e a outra região da pilha é chamada de polo negativo, onde eu tenho menor potencial elétrico. Olha só, vamos fazer um exemplo. Imagina que essa bateria ela tem uma diferença de potencial de 12 volts. Moçada, se essa bateria tem uma diferença de potencial de 12 volts, eu posso dizer assim, olha, faça de conta que o polo A, que está ligado ao polo negativo, tem um potencial de 0 volts. Para que essa diferença de potencial entre o positivo e o negativo dê 12, você concorda comigo que o potencial no ponto B só pode ser quanto? 12 volts, porque 12 menos 0 dá uma diferença de 12. Mas eu também posso ter uma outra situação assim, olha, por exemplo, se o polo negativo tem um potencial de 1 volt, qual vai ser o potencial aqui nesse ponto B, que é o polo positivo, para que a diferença dê 12 volts? Você concorda que o potencial tem que ser quanto? 13 volts. O que dá para você notar, moçada? Não importa os valores que você coloca no negativo e no positivo. O que importa é que a diferença de potencial entre eles, nesse caso, tem que dar 12 volts. Outra coisa importante, o polo positivo da bateria sempre é a região onde eu tenho maior potencial. E o polo negativo é a região onde eu tenho menor potencial. Agora, isso acontece em qualquer circunstância. Não tem problema se, por exemplo, passa uma corrente daqui para cá. Não importa se o sentido da corrente nessa pilha é daqui para cá ou ao contrário. Não importa o sentido da corrente, o polo positivo sempre tem maior potencial. E o polo negativo tem o quê? Menor potencial. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, gente, DDP num resistor, importante agora, por quê? Porque o resistor, o potencial dele vai depender do sentido da corrente. Confere só comigo. Eu tenho aqui uma resistência de 3 ohms sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes. E aqui na entrada eu tenho um potencial de 10 volts. Quando eu falo entrada no circuito elétrico, é a entrada da corrente, entende? É por onde a corrente entra. Então a corrente, pode ver essa corrente verde aqui de 2 amperes, ela entra pelo ponto A e sai pelo ponto B. Por isso que o ponto B também é chamado de saída do circuito. Muito bem, agora moçada, você sabe o seguinte, vamos supor que essa resistência representa um chuveiro, por exemplo. Você sabe que o chuveiro consome energia. A pergunta é, quantos volts esse chuveiro de resistência 3 ohms ele vai consumir? Lembra como faz esse cálculo? Você lembra que é um cálculo muito prazeroso? Por quê, moçada? Porque é só alegria, é só rir para calcular. Olha o sorriso aqui, olha o sorrisão. U igual a RI vai me definir quantos volts esse resistor consome. A resistência dele vale 3, a corrente que passa por ele vale 2, e 3 vezes 2 é quanto? 6 volts. Agora, eu gostaria que você pensasse assim, amigo, olha só, o resistor é como se fosse um pedágio numa estrada. A corrente de 2 amperes é como se fosse uma frota de 2 caminhões, ó, 2 amperes, 2 caminhões viajando. E esses 10 volts que eu tenho aqui na entrada é o dinheiro que eu tenho para pagar o pedágio. Moçada, esse resistor que é o pedágio, quantos volts ele me cobra? Quanto que custa esse pedágio? Lembra que o resistor consome 6 volts? Pois é, esses 6 volts é o preço do pedágio. Se na entrada do pedágio, ó, quando eu cheguei aqui com os meus 2 caminhões, eu tinha 10 volts no bolso e esse pedágio me custou 6 volts, quantos volts vai sobrar na hora que esses caminhões saem do pedágio? Vai sobrar para eles 4 volts. O que dá para perceber, moçada? Sempre, isso é muito importante, sempre que a corrente elétrica atravessa de A para B, veja que o potencial cai no sentido da corrente. Olha, de A para B, o potencial cai, sempre acontece isso. O potencial elétrico numa resistência, ele sempre cai no sentido da corrente, tá bom? Olha só, para ver se você entendeu, deixa eu fazer mais esse exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho uma resistência, agora ela é percorrida por uma corrente de 5 amperes, só que agora, perceba que essa corrente entra aqui pelo ponto B, ó, a entrada aqui é o ponto B, e a saída, ó, ela sai pelo ponto A. Então eu te pergunto, onde eu tenho maior potencial?
Sempre na entrada, né, Karim? Exato, ó, na entrada da corrente eu tenho potencial maior, na saída da corrente eu tenho potencial menor. Beleza, então determine para mim o potencial no ponto B. Vamos fazer isso? Olha só, lembra que eu falei para você que o resistor é como se fosse um pedágio? Ao invés de ele cobrar você em reais, ele vai te cobrar em volts. Então eu pergunto, quantos volts vai me custar esse pedágio, moçada? Olha só, então todo pedágio eu tenho que pagar lá, U igual a RI. Olha lá, ele cobra e ri da minha cara, né, moçada? Ó, a resistência é 3, a corrente vale 5, 3 vezes 5, 15 volts. Então esse pedágio me custou 15 volts. Olha só que legal. Se na saída do pedágio restava no meu bolso 20 volts e eu gastei 15 volts no preço desse pedágio, você concorda que na entrada desse pedágio tinha quanto? 35 volts. Sempre na entrada da corrente eu tenho maior potencial, na saída da corrente menor potencial. Beleza até aqui, moçada? Então agora vamos para o prometido. Vamos fazer um exercício em cima da teoria que a gente viu. E se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o seu like, se inscreva. Olha só, moçada, vem comigo aqui então, ó. Eu quero que nesse circuito, nossa, professor, que circuito complicado, hein? 2 baterias, várias malhas. Olha só o que ele pede. Ele pede para você calcular o valor da resistência R, bem aqui, ó, e da DDP E1 dessa bateria. Nossa, professor, parece bem complicado, hein? Vamos dar uma olhada. Então, como é que eu posso fazer aqui? Vamos combinar uma coisa, moçada. Tá vendo essa bateria aqui de 16 volts? Vamos atribuir 0 volts para o polo negativo. Você sempre pode fazer isso, sabia? Sempre que você encontrar uma bateria e não tem nada escrito ali, pode atribuir ali 0 volts, como eu fiz no começo da explicação, moçada. Ó, tá vendo? Ó, eu atribuí para o polo negativo 0 volts. Você pode fazer isso sempre? Posso, moçada, posso sim. Então vem comigo aqui, moçada. Ó, o polo positivo tem que ter mais volts. Se o polo negativo tem 0 e a DDP dela é 16, você concorda que a energia ou o potencial positivo é 16? Beleza, professor, tranquilo, aquilo que você falou, exatamente. Ó, mesmo fio, gente, daqui para cá não tem resistência para consumir, é uma estrada limpa, sem pedágio. Então eu não vou perder dinheiro, pessoal, eu não vou perder volts. Então aqui vai chegar a 16 volts. Só vai cair o número de volts como? Quando, pessoal? Dá uma olhada, ó. O número de volts, ó, vai cair quando eu encontrar o que pela frente? Quando a minha corrente encontrar resistência pela frente. Daqui para cá, ela encontrou o que? Fio. Não tem pedágio daqui para cá, então eu não vou ter que pagar nada em volts, tá bom? Mantém o potencial. Fio ideal, mantém o potencial. Beleza. Moçada, se aqui tem 16, qual que é o potencial aqui? 16. Ah, professor, não tem pedágio, né? Então não vou perder dinheiro. Exatamente. Daqui para cá tem pedágio? Não, então você não perde volts, você não perde dinheiro. 16. Nossa, professor, que interessante. Exato. Moçada, olha esse resistor aqui do meio. Qual é o sentido da corrente, minha gente? Ó, o sentido da corrente é esse aqui, professor. Então aqui é a saída da corrente, então aqui desse lado é a entrada. Quando eu tenho o resistor, onde eu tenho mais volts mesmo? Na entrada, professor. Ó, olha aqui, ó, na entrada eu sempre tenho mais volts. Onde a corrente sai, eu tenho menos volts. Ah, que legal. Então, moçada, o resistor não é um pedágio? Quanto que vai me custar esse pedágio, moçada? Ah lá, quanto que vai me custar? U igual a RI. Vamos ver o preço desse pedágio aqui, ó. Ele me cobra rindo, né, pessoal? Ó, U igual a RI. Quanto que vai custar? 6 ohms vezes 4 amperes vai me custar 24 volts esse pedágio. Beleza. Agora pensa comigo. Se na saída do pedágio, ó, olha a saída da corrente, ó, na saída do pedágio sobrou 16 volts no meu bolso e eu gastei 24 no pedágio, é porque na entrada do pedágio eu tinha quanto? 40, né, professor? Sempre na entrada do pedágio, na entrada da corrente eu tenho mais, na saída eu tenho menos. Exato, esse é o espírito, tá, moçada? Maravilha. Então vem comigo agora, ó. Se eu tenho 40 volts aqui, daqui para cá não tem pedágio, então mantenho o potencial, eu não gasto dinheiro. E daqui para cá também, professor, não tem pedágio, eu não gasto dinheiro. Beleza. Olha que legal, moçada. Vem comigo. Tá vendo essa resistência aqui? A resistência é um pedágio. Ele me cobra, né? Quantos volts esse pedágio vai custar? Olha lá, moçada, ele cobra rindo da tua cara, esse desgraçado, né? Ó, U igual, o R vale 3, o I vale 6, 6 vezes 3 é 18 volts. Esse pedágio me custou 18 volts. Agora, de novo, olha bem o sentido da corrente. A corrente de 6 amperes, ela entra desse lado
e sai desse outro lado. Ó. Ela está saindo aqui e está entrando aqui. Beleza. Então, na saída da corrente eu tenho menos volts, na entrada eu tenho quanto? Mais volts. Então, me ajuda. Se na saída do pedágio sobrou 40 volts no meu bolso e eu gastei 18 volts para pagar o pedágio, quanto de dinheiro eu tinha que ter na entrada do pedágio? Eu tinha 58 volts. Porque 58 menos 18 que eu gastei para pagar o pedágio, sobraram 40 volts. Beleza? Agora, meus amigos, quanto que vale a DDP-E1? Olha que legal. Moçada, o polo positivo tem mais volts e tem 58. O polo negativo dessa pilha vai ter 16. Ah, mas não é zero, Karim? Não, moçada, ó, zero é aqui. O potencial aumenta para 16, tá bom? Aqui é 16. O que importa, gente, é o polo negativo ter menos volts, o polo positivo ter mais volts. Não importa o número em si que aparece aqui. Gente, quanto é a diferença de potencial entre o polo positivo, que é 58, e o negativo, que é 16? Quanto que dá essa diferença de potencial? Olha lá, diferença 58 menos 16. Quanto que dá essa diferença? 42. Pronto, moçada. Então você descobre uma parte da resposta. O E1 é uma bateria de 42 volts. Está respondida uma parte. Beleza até aí? Vamos achar a resistência agora? Preste atenção que é bem bacana também essa resistência. Olha só, moçada, o que está acontecendo? Veja, essa corrente elétrica de 6 amperes, ó, ela vem para cá, ó, ela caminha aqui, 6 caminhões, né, professor? Isso, 6 amperes são 6 caminhões. Esses 6 caminhões dobram a esquina aqui, chegaram aqui, bem nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, gente, é uma bifurcação ou um nó. Se chegaram 6 amperes aqui, veja só que interessante, chegaram 6 amperes. Tá vendo esses 4 amperes que estão passando nesse resistor do meio? Esses 4 amperes, gente, eles vieram daqui, ó. Ó, chegaram 6 amperes aqui, desviaram 4 amperes para cá. Sobra quanto ainda na minha frota de caminhões? Sobram 2 amperes. Dividiu a frota, né, moçada? Lembra que num nó a corrente se divide. É como se fosse encanamento de água. Chegaram 6 litros de água ali, ó. Desses 6 litros, 4 desviaram para cá e 2 continuaram caminhando para cá. Então, moçada, essa corrente aqui que ele chama de IR, olha só, é justamente essa corrente que sobe aqui e vale 2 amperes. Beleza? Então, olha o que está acontecendo agora, moçada. Eu quero saber essa resistência. Você sabe que a corrente que vai atravessar esse resistor, você acabou de encontrar. Ela vale 2 amperes. Agora veja, na entrada desse resistor, eu tenho 40 volts na entrada e na saída dele eu tenho 0 volts. Quanto é a diferença de potencial entre a entrada e a saída desse resistor? 40 menos 0, 40 volts. Moçada, se eu sei o U, se eu sei o I, como é que eu acho o R? Usando U igual a RI. A única fórmula que eu tenho que saber para resolver circuito, viu, moçada? Ó, então, U é 40, a diferença de potencial. A resistência é R. A corrente, então, vale 2. 40 dividido por 2, você vai encontrar quanto? 20 ohms. Pronto, moçada. Essa é a resistência. Então, resposta, resistência 20 ohms e a DDP aqui, 42 volts. Beleza, moçada? Tranquilo, então? Maravilha! E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Tá? Acompanhe, a gente tem muito mais soluções, muito mais exercícios para você acompanhar, você que se prepara para os grandes vestibulares. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!